Bom, gente, vamos começando então, né? Nossa aula de hoje. Nosso primeiro encontro, né? Então, vou fazer uma apresentação. Eu vou fechar o meu. Aqui é a minha. Vou botar aqui no cantinho. Aí. Gente, então, bom dia para todas e todos. Somos em 14, só antes de nós começar as ganhas mesmo. Deixa eu perguntar para você se alguém puder me falar no áudio, tá? Porque para mim é um pouco difícil acompanhar o chat. E aí, sobre isso, eu já digo o seguinte: sempre que tiver alguma questão no chat importante e eu estiver apresentando um conteúdo, alguém pode me chamar atenção no áudio, tá? Para eu olhar depois, certo? Eu espero que esse negócio aqui acabe nos próximos 2 meses, né? Que a gente consiga voltar a ter aula presencial, mas por enquanto isso é impensável com o nível de contágio e de circulação aí desse vírus maldito, certo? Então, quando tiver algum comentáriozinho no chat mais importante sobre a aula, vocês me avisem, tá? Se alguém puder me dizer no áudio aí qual é o quórum de pessoas aí que tem participado, eu estou vendo 16 pessoas aqui, e se tiver que esperar mais uns 2 minutos para a aula de hoje, a gente pode esperar aí para o pessoal poder ir chegando. Bom dia. Geralmente aparece umas 23 pessoas. Muito obrigado, Amanda. Então, eu vou conversando aqui, vou matar mais uns 2 minutinhos, tá? Antes de me apresentar e tal, mas assim, para quem chegou no horário, eu sou professor que gosta de começar no horário, na risca, tá? Esse ano, as aulas de filosofia e sociologia para o turno da manhã e da tarde serão semanais, né? Então, nós teremos 45 minutos de aula. E toda semana eu vou roubar 30 minutos de vocês aí com exercícios que eu vou enviar, com sugestões de pequenas leituras. E excepcionalmente a partir dessa primeira aula, eu vou dar 3 tarefas para vocês, tá? Eu vou tomar umas 3 horas do final de semana de vocês e vou cobrar na próxima aula. Mas isso eu vou explicar como vai funcionar no final do nosso período, no final da nossa aula. E aí a gente vai esperando aí mais um minutinho, dois, para o pessoal ir chegando. Espero que vocês estejam bem, né, em meio a essa pandemia. Muito diferente criar uma relação, né, entre professor e alunas e alunos, né, pela tecnologia, né, porque a atividade de sala de aula e a educação em si mesma, ela prescinde, né, dessas relações mais diretas, né? Saber quando o aluno está bocejando, quando ele está meio disperso e tal, tu tá olhando para a aula, tu vê e às vezes tu tem um estalo para poder chamar a atenção, né, de vocês. Então aqui, com a parafernália tecnológica, é um pouco mais difícil, mas a gente vai se puxar para ter um grande ano de estudo aí. Bueno, gente, já 8h24, vou começando, vi que aumentou um pouquinho o nosso quórum, tá? Somos 19 participantes já, 18 alunos. Não sei se o Otávio ou o Fábio estão conosco aqui, do apoio do Meta. Mas então vou começar então formalmente a nossa aula, a gente já está gravando aqui, se eu não estou enganado. Aliás, deixa eu ver isso, porque isso é importante depois para ficar à disposição. Só um instantinho. Ué, tá. Só um instantinho, gente, para eu ver essa questão de gravar a aula que é importante. Tá, pelo que eu vi, tá gravando assim. Porque já me lembraram, tem que gravar a aula e tal. Bueno, então, deixa eu retomar aqui a apresentação. Então tá, gente.
Bom dia para quem está chegando agora. Aumentou um pouquinho o nosso quórum, estamos quase nos 23 aí que a Amanda me relatou que são os alunos que têm acompanhado as aulas. Meu nome é Rodrigo, certo? Podem me chamar de Rodrigo, não precisa me chamar de professor, essa formalidade eu abro mão. Eu vou dar aulas de filosofia e sociologia ao longo desse ano. Iniciaremos, né, o nosso curso aí de preparação para o Enem de 2021 no modo remoto. Nós imaginamos e desejamos muito que a situação melhore para que a gente possa ter aulas presenciais, certo? Não sabemos ainda quando isso acontecerá, mas o Meta tem tomado providências para garantir isso, quando for possível, tá? Nós vamos ter aulas, então, semanais, períodos de 45 minutos. E agora, gente, eu vou dar, assim, como é que eu vou dizer? Eu vou fazer 3 apontamentos que eu peço para que vocês considerem, tá? E atendam essas recomendações, tá? E eu chamo a atenção nesse tom mais grave, digamos assim, porque nós vamos estudar aqui, gente, 2.800 anos de história. Tá? Então, quando vocês estudam química, física e tal, vocês estão estudando um conhecimento produzido, claro, produzido ao longo de toda a história, é evidente, ele é cumulativo. Mas pelos perfis de modalidade científica, né, das ciências naturais, e que se diferem, portanto, das ciências humanas, as mudanças que acontecem nessas outras modalidades científicas, elas são mais significativas e elas se desfazem daquilo que foi produzido a título de conhecimento com muito mais facilidade do que as ciências humanas e do que a filosofia. Vocês vão ver quando eu apresentar o programa da nossa preparação para o Enem, que nós vamos dedicar 2 ou 3 aulas para estudar a Grécia e o mundo antigo, as origens do pensamento filosófico ocidental. Porque nós precisamos ter nós precisamos conhecer os fundamentos da filosofia grega para poder partir para os debates ali do período medieval, da modernidade e, mais recentemente, da pós-modernidade, digamos assim, e vocês vão ver que as polêmicas, olha, muitas delas são alimentadas ainda por construtos intelectuais que têm origem no mundo grego, certo? Nas demais ciências, nenhum físico precisa ir debater o princípio de Arquimedes. Agora, o Marx, quando desenvolveu a teoria do capital, ele precisou buscar a origem do debate sobre a mudança digamos assim, no campo da filosofia e o impacto disso no mundo material. Ele foi buscar um filósofo pré-socrático, lá século IV, século V antes de Cristo, certo? Então, assim, a primeira recomendação, tá, muito importante, tá? Quem fizer isso, quem atender essa primeira recomendação, quem assistir às aulas, quem fazer os 5, 6, 7 exercícios semanais que eu vou dar para vocês fazer, vai passar no Enem, certo? Porque o cara que está dedicando tempo para assistir um período de filosofia e sociologia, um cara, uma menina, um menino, o cara que assistiu um período de filosofia e sociologia comigo, o cara que fizer os exercícios, a pessoa que dedicar 15, 20 minutos da semana lendo algum textinho que eu vou mandar para vocês, 2 páginas, esse sujeito vai passar no Enem, vai alcançar a vaga, pode ter certeza, batata, tá? E, claro, as demais disciplinas vão exigir muito de vocês. Eu não desconheço que o que vocês vão enfrentar nesse ano é uma rotina torturante. A aula é uma bênção, né? A tecnologia que nos permite, mesmo em meio a uma pandemia,
né, dar aulas, digamos assim, oferecer aulas, oferecer conteúdo para vocês, mas é mais cansativo, isso é inegável, certo? Então, eu preciso que vocês tenham um caderno real oficial, caderno, folha em branco, caderno, lápis, caneta e um caderno específico para tomar notas a respeito das nossas aulas, tá? Independente da nossa apostila, do nosso módulo 1. Eu preciso que vocês tenham um caderno para vocês poderem organizar as dúvidas, sistematizar a rotina de estudo. Quando eu aqui, o professor, falar uma bobagem, tipo, ó, o professor passou um cheque sem fundo na sala de aula hoje, ele cometeu uma impropriedade, ele falou algo que não foi rigorosamente correto, e isso acontece. Em ciências humanas, na filosofia, isso acontece. É comum, certo? Comigo não aconteceu muito, é verdade, mas acontece. E eu gosto do aluno que chama a atenção do professor quando o professor comete uma impropriedade, tá? Eu me alimento disso, inclusive, certo? Então, peço para que vocês estejam atentos, tomem notas e organizem as dúvidas para trazer sempre nos primeiros 5 minutos de aula. A segunda coisa, gente, assim, ó, isso aqui serviria mais para a rotina de sala de aula mesmo. Aluno na minha sala de aula não pode falar palavrão. Aluno e aluna na minha sala de aula não pode erguer a voz para discutir com outro colega e muito menos com o professor. O que tem que prevalecer entre nós é o respeito. Repito, não precisam me chamar de professor, é Rodrigo, Soro, forma como vocês quiserem chamar, certo? Eu pareço ser meio sisudo, mas não sou, né? Tenho bom humor, inclusive. Mas como a gente está vivendo um tempo diferente, digamos assim, da nossa existência, eu pelo menos, né? Eu nasci em 1982, tenho 38 anos. Digamos assim, as polêmicas no campo da sociologia e da filosofia estão mobilizando paixões aí. Então, famílias estão, né? Grupo de família está dividido, tem uma série de um novo cenário aí colocado. E a gente precisa gestar o ambiente de debate. E aula de filosofia e sociologia pode ter opinião. O cara pode erguer a mão e dizer, ó, e dar uma opinião, apresentar uma dúvida, mas é o seguinte, no meta a gente não transige com nenhum tipo de preconceito, racismo, discriminação, machismo, certo? Nós vivemos numa sociedade patriarcal, né, essencialmente, né, sobretudo no Brasil, uma sociedade racista, né, e ninguém está livre de, eventualmente, né, verbalizar, né, modos ou práticas, ou até mesmo conceitos, que hoje em dia já são superados pelo debate, né, político, que a gente vive, posso dizer no mundo, mas eu vou me ater ao espectro brasileiro, certo? Então, quando isso acontecer, eu vou chamar a atenção, certo? Mas não como inquisidor, mas mais para a gente poder gestar o ambiente de conversa aqui. Palavrão, nem pensar. O professor, de vez em quando, vai falar uns palavrões só para dar uma pimentada na aula, certo? Então, essa é a segunda recomendação aí. E a terceira, gente, é o seguinte, é uma apresentação breve aqui do professor, tá? Na verdade, eu não sou filósofo, eu sou sociólogo. Eu sou sociólogo e tenho um mestrado em sociologia, e atualmente eu faço um doutorado também em sociologia na URGS, tá? Eu pesquiso instituições econômicas aqui da cidade de Porto Alegre, mas estejam confiantes, eu estou preparado para dar esses 2.800 anos aí de conteúdo no campo da filosofia e da sociologia, tá? Então é isso, o título de apresentação é isso, e eu já vou começar a falar um pouquinho, se não tiver nenhuma dúvida, certo? A respeito da nossa prova, tá? Gente, a nossa prova do Enem, a gente não sabe quando é que vai ser, tá? A gente espera que aí, mais 1 ou 2 meses, a gente consiga vencer esse ciclo dos vestibulares do ano passado ainda, mas a gente sabe que a nossa prova vai ter 45 questões, tá? São 45 questões objetivas, e aí vai ter uma distribuição de conteúdos de história, geografia, sociologia e filosofia.
Gente, assim, ó, vai cair pelo menos umas 10 questões, tá? Pelo menos umas 10 questões específicas de filosofia e sociologia. E vai ter outras 10, 12 questões em que os conhecimentos que vocês vão ou adquirir ou vão aprofundar na nossa aula aqui, eles vão estar distribuídos nas questões de história e geografia. Então, assim, são pelo menos 10 questões específicas e o que a gente estudar aqui vai ser importante para pelo menos outras 10 questões. Porque a geografia humana e vários aspectos das questões de história exigem ou vão dialogar com conhecimentos que vocês vão estar debatendo aqui comigo, certo? Então, vocês não estão perdendo tempo aqui com uma disciplina ou com essas disciplinas que no senso comum, pelo senso comum, elas não têm muita importância, filosofia e sociologia. Tá? Há quem diga, inclusive, que filosofia e sociologia é perda de tempo e tal. Somente uma sociedade adoecida para chegar a essa conclusão. Né? Mas, enfim, isso é tema para outro momento do nosso programa aí. Então, vou avançando aqui. Gente, eu espero que vocês já tenham, e eu vejo só a Amanda, tá, na minha tela aqui, então vou aproveitar, Amanda, vou mirar em ti, né? Não sei se vocês já receberam, Amanda, a apostila, e no módulo 1 do nosso curso, nós teremos 6 capítulos, tá, de conteúdo programático, tá? E nesse primeiro módulo, a gente vai fazer digamos assim, nós vamos atravessar aí um período bastante extenso. São aproximadamente 2.000 anos de história. De 800 anos antes de Cristo até mais ou menos meados do século XIX, mais ou menos. Final do século XIX, porque a gente vai falar sobre o Max Weber e o Émile Durkheim, vamos falar sobre espaço urbano. Este módulo 1, gente, nós vamos conviver com ele, com o seu conteúdo, tá? Até fins de julho, pelo menos. Tá? Talvez a gente avance em agosto, tá? Mas nós vamos caminhar com esse módulo 1. E aí, gente, esse material que vocês receberam, ele tem, portanto, 6 capítulos, eu vou mostrar eles mais adiante, e ele tem uma breve apresentação do módulo que eu gostaria muito que vocês lessem. É uma página, tá? Queria muito que vocês lessem. Ele basicamente situa, né, os marcos, né, o que é a filosofia, o que é a sociologia, qual é a diferença dessas duas disciplinas. Eu posso dizer aqui para vocês, em caráter muito, muito introdutório, tá, que a filosofia e a sociologia, elas são modalidades do conhecimento. A sociologia tem, digamos assim, ambições científicas que a filosofia não tem, certo? Mas eu preciso dizer para vocês que qualquer ciência, seja ela, né, seja a física, seja a biologia, a química, qualquer ciência, mesmo a matemática, elas prescindem de uma filosofia. Não há ciência sem filosofia, certo? E ao longo dos nossos primeiros encontros, vocês vão entender quais são os fundamentos da filosofia grega e por que ela é tão importante. Por que a gente não fala da filosofia dos sumérios? Por que a gente não fala da filosofia dos romanos, embora haja uma filosofia romana? Vocês vão ver que a filosofia romana, ela é um refresh, ela é uma atualização, ela é uma apropriação da filosofia grega. Certo? Então, assim, ó, como vocês aqui não estão, né, lá no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, que é a unidade da URGS onde eu estudo, faço as minhas aulas do doutorado, como vocês não estão lá, vocês não precisam perder 5 minutos de vocês para ter que explicar para os amigos qual é a diferença de filosofia e sociologia. Tá? Mas eu recomendo que vocês leiam essa apresentação para vocês terem uma ideia e poderem sensibilizar
o espírito de vocês para essa questão, tá? Porque são modalidades do conhecimento que têm propósitos diferenciados. A sociologia ambiciona, né, o método, né, e os pressupostos científicos. A sociologia é uma ciência e a filosofia é um ramo do conhecimento. E dos ramos de conhecimento que tiveram origem na antiguidade e que foram difundidos inicialmente e originalmente pelos gregos, sobretudo pelos gregos, não somente por eles, mas sobretudo pelos gregos, a filosofia é o mais importante. Tem nem discussão. É a mais importante. Tá? É mais importante que a medicina. É mais importante que a física. É mais importante do que a filologia, que é o estudo das palavras. Certo? Já a sociologia, muito brevemente, é uma modalidade científica de caráter absolutamente moderno. Ela é filha do século XIX. Certo? As outras modalidades científicas, essas que são muito importantes e estudem muito para física, muito para química, é muito importante. Vocês vão ter mais períodos e vão ter que dedicar mais tempo para isso do que para as nossas aulas, e é justo que assim seja. Mas essas ciências, elas têm origens anteriores. Século XV, século XVI, quando há uma mudança brutal na mentalidade, né, e na consciência da intelectualidade, sobretudo europeia, mas vocês vão ver que aquilo que se difundiu a título de pensamento científico na Europa, nos séculos XV, século XVI, na verdade, ela tem uma fundamentação na filosofia grega, mas ela assimilou elementos, né, de conhecimentos produzidos, sobretudo no Oriente Médio, né, de outras civilizações, como a chinesa e a indiana, e por aí vai. Nós vamos estudar isso a miúde, em detalhes, mais adiante no nosso programa. Tá? Então, gente, sobre filosofia e sociologia, o que tinha para falar é isso, em caráter introdutório, repito. Isso aqui eu já falei. Eu tenho duas advertências para vocês. Tá? Primeiro, assim, vocês devem estar perguntando, mas professor, o Enem é uma prova que trabalha tanto os conteúdos numa perspectiva mais acessível ao nosso cotidiano. Por que a gente não começa pelos elementos que estão mais próximos a nós, a sociabilidade, as relações que são produzidas hoje, são mediadas hoje mais do que nunca por essa parafernália. E eu estou falando parafernália aqui não no sentido negativo, tá? Mas é no sentido técnico mesmo. Né? Bom, professor, vamos debater, né, a filosofia que é produzida a partir desse novo mundo onde as relações são mediadas por um aparelho celular, né, e tal. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, gente. O ensino médio ele já está trabalhando nessa perspectiva, né, na filosofia e na sociologia. Aqui, né, por uma estratégia de preparação de vocês para a prova, eu estou adotando uma linha um pouco mais conservadora, né, e trabalhando uma espécie de linha do tempo, buscando construir um bom fundamento do conhecimento, porque, repito, não há problemática filosófica cujos conceitos não tenham origem no debate filosófico iniciado pelos gregos. Certo? Não existe. Certo? Se alguém de vocês encontrar, me avisem. E eu dou 5 minutos da aula para vocês dizer, professor, mas o senhor não devia ter dito isso, está aqui o fulano, blá, 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 blá. Não me importa. Eu dou tempo, vocês falam. Tá? Desafio vocês, inclusive. Mas então eu vou trabalhar por uma questão de estratégia. Tá? Nós vamos primeiro trabalhar a fundamentação e vamos atravessar aí esses 2.000 anos de história, mais ou menos, do século 8 a.C. até o final do século XIX, ou seja, 21 séculos quase. Vamos trabalhar ele ao longo de 2 meses e meio, 3 meses,
para que a gente possa, digamos assim, fazer uma imersão, certo? E aí, gente, com isso, para sensibilizar vocês a respeito disso, as ideias relacionadas à modernidade, elas exercem um fascínio nas pessoas. Porque é essa ideia que produziu a maior ruptura ao longo da história humana, digamos assim, que foi a mudança do mundo medieval para a modernidade propriamente dita. E aí, gente, há um trabalho muito intenso de historiadores, sociólogos, filósofos, ao longo de todo o século XX, que se ocuparam em dizer que, para que se promovessem mudanças profundas entre a sociedade medieval, a sociedade fundada sobre os feudos, sobre o trabalho não livre, sobre a servidão, para que isso acontecesse, os filósofos, os intelectuais, né, sobretudo a intelectualidade europeia, repito, do século XVI, século XVII, eles se obrigaram a estabelecer uma diferença muito grande entre o que era o mundo medieval e o que era a modernidade. Então, tem divisões arbitrárias. Houve imprecisões a respeito da caracterização, a respeito do que era a sociedade feudal. E aí, gente, tem um historiador francês, o Jacques Le Goff, certo? Que ele diz o seguinte, é um pensamento que eu sintetizo essa conversa com essas aspas aqui, tá? Não há nada mais medieval do que essa ideia de modernidade. A ideia de produzir um mundo novo, de relações livres, de trabalho livre, é uma ideia essencialmente medieval. Essa ideia de liberdade, né, tão cultuada hoje, muitas vezes de forma, né, os fundadores do liberalismo norte-americano, por exemplo, eram todos eles profetas da liberdade, mas era a liberdade para os senhores de escravos nos Estados Unidos. Era liberdade para o povo, para o homem branco, e o cativeiro e o trabalho infame nos canaviais e nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente, certo? Então a modernidade, ela, né, o pensamento moderno, ele é repleto de contradições, mas quando esse pensamento moderno se reporta ao mundo medieval, e nós vamos estudar isso mais adiante, vocês vão ver que eles retratam o liberalismo econômico, por exemplo, o liberalismo político, como doutrinas filosóficas sem contradição. Enquanto o pensamento filosófico medieval ou a sociabilidade produzida entre o século V e o século XV depois de Cristo, eles dizem que aquilo era aí o mundo, digamos assim, excessivamente ou tão somente marcado pela religiosidade, certo? E o mundo medieval não era só isso, certo? No início do nosso segundo módulo, nós vamos ter uma aula específica com uma filósofa italiana sobre isso, para a gente compreender em todas as suas nuances, em toda a sua diversidade e complexidade, como é que foi a mudança do mundo medieval para o mundo moderno. Então, assim, mas antes disso a gente vai fazer o estudo, né, dos fundamentos da filosofia do mundo antigo, começando pelo mundo grego e depois pelo mundo romano. A advertência número 2 é que é o seguinte, gente, assim, ó, não tem professor, tá? Lá, mais uma vez, vou reportar o espaço que eu conheço mais, lá no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, não tem professor que apresenta um programa de estudos que coloca, não existe, o cara colocar ali um monte de autores, não listar nenhuma mulher e não listar nenhum negro ou nenhuma mulher negra, né, ou alguém, né, de uma, né, enfim, alguém que não seja um homem branco, e fique por isso mesmo. O pau quebra já na primeira aula,
Essa é a verdade, tá? Eu preciso dizer para vocês que a nossa opção para o primeiro módulo é uma opção, repito, conservadora, mas a gente vai estudar, digamos assim, um período da história que, por conta, né, das contingências do período em que ela aconteceu, nós vamos estudar autores, em sua grande maioria, se não todos, tá? Homens e brancos, tá? Nós vamos mudar isso a partir do módulo 2 e do módulo 3. Aí alguém vai me perguntar, professor, não tinha autores negros e negras? Não tinha autores mulheres nesse período? Sim, sim. Mas esses autores são do século XIX, século XX, século XXI, certo? Agora, os protagonistas da história contada, da história que nós conhecemos do século VIII até o século XIX, do século VIII a.C. até o século XIX, eles são essencialmente homens, certo? Com exceções que nós vamos tratar delas, certo? Então, estou fazendo aqui a minha justificativa, né, em função dos autores e né, dos conteúdos que nós vamos tratar aqui. Mas a pergunta, né, de vocês é sobre essa perspectiva, bom, e as mulheres aí no mundo antigo e tal, eu estou apto a responder, certo? Mas nós vamos trabalhar essencialmente com autores brancos, tá? E eu estou explicando isso aqui no slide, depois eu vou mandar para vocês. E isso está explicado também, mais uma vez, repito, na apresentação do módulo 1 e no capítulo 1, certo? Que, aliás, o capítulo 1 eu quero que vocês leiam para a próxima aula. Vocês não vão precisar fazer exercícios na próxima aula, mas eu peço que vocês leiam a apresentação e o conteúdo do capítulo 1. Tá? Gente, aqui, gente, é o penúltimo slide da nossa aula de hoje. Eu não vi aqui, eu não me senti seguro o suficiente. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês já têm a apostila, né? Do módulo 1. Amanda, já recebeste, Amanda? Estou perguntando para ti. É para o pessoal buscar até hoje, ou amanhã no máximo. Certo. Então é importante que vocês tenham isso à disposição hoje. Eu vou garantir, vou me certificar de que pelo menos a versão virtual vocês tenham em mãos hoje, tá? Mas não repito, assim, não esqueçam, né? Tem que ter o caderno da disciplina. Vou cobrar a próxima aula, assim, ó. Quer ficar com a câmera desligada, beleza. Mas eu quero que todo mundo mostre o caderno, certo? É importante para vocês isso, tá? E nós queremos que os 22 aqui passem, tá? Tem um comentário no chat aqui, como eu Bom estou dia, interessado. Sor. Oi. Oi, eu Oi, só Lilian. queria avisar que... Tudo bem? Eu só Tudo bom? queria avisar que o professor Otávio, ele falou para nós, para mim, né, no chat, que até hoje seriam as marcações para o pessoal buscar lá as apostilas. Então, eu, por exemplo, vou buscar hoje lá, hoje de tarde. Eu tô vendo aqui que... Muito obrigado, Lilian, tá? Muito obrigado mesmo pelo comentário. Eu vi que tem pessoas aqui sem a apostila, ok. Repito, eu vou me certificar de que vocês recebam hoje ainda uma versão virtual da apostila, tá? Quem tem os livros do ano passado, eu acho que segue o mesmo, tá? Então, é o seguinte, este conteúdo que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? É o conteúdo do módulo 1, que nós vamos até o fim de julho, pelo menos. Tá? Então, nós vamos atacar abril, maio, junho, e ali, julho. Eu não sei se nós vamos até metade de julho ou final de julho, tá? Mas é por aí que nós vamos, tá? Gente, são, então, 6 capítulos, tá? Esse primeiro capítulo, os fundamentos em filosofia e sociologia, ele é um conteúdo que trata, assim, sobretudo, tá, da filosofia grega produzida a partir do Sócrates, tá? E aí é o seguinte,
Vocês podem me perguntar, professor, o senhor não vai dar os pré-socráticos? É isso mesmo? Aí, não, não é isso. Em minha defesa, tá? Não é isso, não é essa a ideia. Mas eu sei, aí mais uma vez por opção, tá? Eu quero começar tratando do Sócrates e do que ele representou para o mundo grego e o que ele representa para nós hoje, tá? A polêmica inicial que ele construiu, certo? Aí depois nós vamos falar do Platão e do Aristóteles, que são os dois principais difusores do pensamento socrático, né? O Platão foi um discípulo do Sócrates e o Aristóteles foi discípulo do Platão, certo? E estes dois, eles representam a ramificação, né, a bifurcação do pensamento socrático. E que esses caras eles são importantes até hoje, tá? Platão e Sócrates. Então, eu vou começar por aí. Nós vamos queimar uma ou duas aulas falando sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, e vamos falar sobre os primeiros conceitos produzidos, né, a título de filosofia no mundo antigo, no mundo grego, tá? E no mundo antigo. Aí lá pela terceira, hoje é a primeira, aí vai ter a segunda, terceira aula. Lá pela quarta aula, a gente fala dos pré-socráticos. E os pré-socráticos, eu vou mandar um conteúdo específico para vocês. Eu vou mandar um PDF, tá? Com umas 4 ou 5 páginas. E, aliás, não, na verdade, eu vou mandar um PDF com umas 6 ou 7 páginas, talvez umas 10, de conteúdo sobre os pré-socráticos, porque são muitos, tá? E vão ser umas 6 ou 7 páginas e uma chuva, uma tempestade de exercícios, tá? E aí o seguinte, gente, o problema dos pré-socráticos é o seguinte, há uma diversidade muito grande, né, de personagens, e o Enem é desgraçado, tá? Eles selecionam os mais obscuros para fazer perguntas. Então vai dar um trabalhinho para vocês, mas assim, ó, vale a pena porque as questões que eles colocam, algumas são muito triviais. Pensa, os caras pensaram isso há 21 séculos atrás. Mas elas vão ajudar, vão dar o gatilho, certo? Para a gente poder fazer comparações com o que propunha o Sócrates a partir do que esses caras e a forma como eles estavam vendo o mundo e qual era o caminho de produção do conhecimento, que era um caminho absolutamente diverso do Sócrates. O Sócrates impunha as perguntas, né? Era o parto das ideias, impondo ao interlocutor, ao debatedor, nas praças, na ágora, nas escolas filosóficas, né? O método da pergunta, é a perguntação, tá? É transformar a pergunta em verbo, certo? E aí nós vamos ter, então, portanto, umas 3, talvez 4 aulas digerindo os capítulos 1, os capítulos 2 e também a filosofia pré-socrática, tá? Se não houver dúvidas, eu vou dar uma espiada no chat. Exatamente, Amanda. Exatamente. Se trata da maiêutica, é o parto das ideias, tá? Que é o método socrático, tá? E, gente, eu arrepio falando disso porque é sensacional, tá? Estudar o Sócrates e a polêmica que ele construiu. E aí, gente, é o seguinte, ó. No meu controle aqui faltam 6 minutos, pouquinho menos de 6 minutos para acabar a nossa aula. Na verdade, 5 minutos, já são 9 horas, nós vamos até 9h05. E eu quero 3 minutos para falar sobre as recomendações para a próxima aula. Então, assim, ó, vocês já sabem, nas próximas 4 aulas, talvez 5, mas acho que 4 aulas, no próximo mês, a gente vai tratar dos capítulos 1 e 2, e eu vou enviar um material adicional para vocês sobre filosofia pré-socrática, tá? E vocês vão receber os materiais hoje ainda, no mínimo no plano virtual aí, tá? E aí, gente, para a próxima aula, eu falei para vocês, eu vou tomar 3... Vocês vão me odiar. Esse final de semana vocês vão me odiar mesmo, eu não tô nem aí. Tá? Meio brincando, meio
falando sério aqui para vocês, tá? Mas é o seguinte, essa sugestão aqui, gente, são 3 vídeos, tá, que eu quero que vocês assistam. Tá? O primeiro deles é um filme, tá no YouTube, é um filme antigo, não tá no Netflix, tá? É um filme antigo, é um filme estático, é um filme que vocês têm que estar atento nos diálogos, no que está sendo debatido. Procurem o verbete ou uma síntese do Sócrates. Dediquem 10 minutos, 15 minutos lendo antes de assistir o filme. O filme tem 1h e 53 minutos. Tá? Assistam o filme Sócrates. Mostra todo o processo, né, pelo qual ele é julgado e condenado à morte na Grécia por ter corrompido a juventude. A Atenas, digamos assim, no comando do Estado ateniense, que era eleito meio que por sorteio e na ágora, né? Enquanto Sócrates defendia o governo dos filósofos, o governo dos sábios. Eles diziam, nós atenienses sabemos dar discurso, sabemos ser demagogo, convencer as pessoas com palavrório, mas guerrear que é bom, que é o que nos garante perante essa onda bárbara dos espartanos, que assedia a nossa cidade, nós não somos capazes de dirigir um exército contra eles. Era a diluição de Atenas. E o Sócrates meteu um cacete furioso e foi condenado à morte por isso. Porque ele moveu. Segundo vídeo. Minha internet está um pouquinho instável aqui. Espero que ela volte. Para mim, voltou. O segundo vídeo é um vídeo de 2 minutos e 54 segundos, que é uma versão adaptada da alegoria da caverna do Platão. No nosso capítulo 1, tem um box, tá, sobre a alegoria da caverna e sobre uma conversa do Platão. Então, leiam o capítulo 1 antes de assistir o filme e ver esse videozinho de 3 minutos do Piteco. E, finalmente, encontrei um videozinho curto a respeito do Aristóteles. Repito, vejam esse vídeo também, de ter lido o capítulo 1, para vocês verem uma aulinha, uma apresentação rápida sobre quem foi o Aristóteles no mundo antigo. E aí, gente, eu vou interromper a apresentação. Eu vou mandar pelo Otávio, tá? Porque talvez nem todo mundo tenha conseguido acessar ali, ver o link para os filmes, mas eu vou garantir que o Otávio poste no grupo, no WhatsApp, eu mande para vocês, tá? E eu peço encarecidamente para que vocês dediquem aí umas 3 horas, 2 horas para o filme, 10 minutos para os videozinhos e outros 40 minutos aí, pelo menos, para ler a apresentação, para fazer anotações no caderno de vocês, certo? Para ler o capítulo 1 e trazer dúvidas na próxima aula. Na próxima aula sobre a Grécia, o mundo antigo, tá? E vou falar muito sobre o Sócrates, o Aristóteles e o Platão. E depois a gente senta o ferro nesse conteúdo aí. Gente, é 9h04, eu não quero atrapalhar a aula dos demais professores. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Espero muito poder abraçá-los ainda este ano, certo? Poder vê-los e a gente poder dividir o espaço de sala de aula. Espero que vocês estejam bem, tenham um bom final de semana e cuidem de vocês e da família de vocês, mantenham o distanciamento social. Um abração, gente. Até mais.